E foi nesse cenário de abundância e equilíbrio que o ser humano recebeu algo que nenhuma outra criatura recebeu: a liberdade de escolher, a liberdade de decidir o que fazer com sua vida, para onde direcionar seu coração, o que cultivar dentro de si e o que permitir florescer ou morrer. O jardim ao redor era fértil, mas o verdadeiro jardim que Deus entregou ao homem para cuidar era o interior. Porque no fim, tudo que está fora é um reflexo do que está dentro. Se o coração é caos, o mundo ao redor se torna caos. Se o coração é ordem, a vida ganha direção. Se o coração é vazio, até a abundância parece insuficiente. E foi esse o primeiro mistério que muitos passam pela vida sem entender. Deus não nos deu controle sobre todo o mundo, Ele nos deu controle sobre nós mesmos. É aí que mora o poder, é aí que mora a responsabilidade. Se isso está fazendo sentido para você até agora, curte este vídeo e comenta. Eu escolho cuidar do meu jardim interno. Isso ajuda a mensagem a alcançar mais pessoas que estão precisando dessa reflexão. Mas nem todos compreendem essa verdade. Alguns passam a vida acreditando que a felicidade está em conquistar o que está fora: bens, validação, atenção, admiração. E se esquecem de que o que realmente sustenta o ser humano é aquilo que ele carrega por dentro. O ser humano recebeu originalmente a missão de criar, cuidar, desenvolver, multiplicar. Nunca foi sobre sobreviver. Nunca foi sobre correr atrás. Nunca foi sobre provar algo a alguém. A vida era, e continua sendo, uma obra em andamento, uma construção diária, um território interno que cresce quando regado com intenção. Mas com a liberdade veio também o peso de escolher. A mesma liberdade que pode elevar um homem, pode destruí-lo. A mesma liberdade que pode criar sentido, pode gerar vazio. A mesma liberdade que pode iluminar, pode mergulhar alguém na escuridão. Porque quando há escolhas, existe também a possibilidade do abandono. Abandonar a própria essência, abandonar o que é correto, abandonar o que nos faz plenos. E é aqui que começamos a entender por que a história da criação não é apenas um acontecimento distante no tempo. Ela é um espelho da nossa própria história. Todos os dias você cria algo, todos os dias você perde algo, todos os dias você se aproxima ou se afasta da pessoa que deveria ser. Você já percebeu isso? Que cada atitude sua é como uma semente plantada no solo do seu destino? Se essa reflexão ecoa dentro de você, comente. Eu tomo consciência das minhas escolhas, porque o que diferencia uma vida com propósito de uma vida vazia não é sorte, não é destino, não é bênção ou maldição. É o que você faz com o que recebeu. Não importa onde você nasceu. Não importa como te trataram. Não importa o que você perdeu. Não importa o que tiraram de você. O que importa é o que você decide ser agora. Deus deu ao ser humano algo maior que o mundo. Ele deu a capacidade de se transformar. Mas transformar-se exige coragem. Coragem de olhar para si mesmo com honestidade. Coragem de assumir responsabilidade pelos próprios caminhos. Coragem de abandonar velhos hábitos, dores e histórias que já não servem mais. Não existe criação sem renúncia. Para que algo nasça, algo precisa morrer. Velhos pensamentos precisam ser liberados. Velhas feridas precisam ser encaradas. Velhas versões precisam ser deixadas para trás. E é aqui que muitos param. Porque mudar dói. Porque crescer cansa. Porque evoluir exige esforço contínuo. Mas lembre-se disso. A dor da mudança é temporária. A dor de permanecer onde você está pode durar a vida inteira. Se alguém vier à sua mente agora, alguém que precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Você pode ser um instrumento que desperta algo nela. A criação do mundo e do homem nos ensina que todo começo envolve caos, mas o caos não é inimigo. Ele é matéria-prima. O caos é o território bruto onde a ordem pode nascer. O caos é o silêncio antes da primeira palavra.
O caos é a escuridão antes da luz. Você não precisa ter tudo resolvido para começar. Você só precisa começar. E começar, muitas vezes, significa apenas dar um passo. Pequeno, simples, consistente. Deus não pediu perfeição. Ele pediu direção. E agora, a pergunta final é para você. Qual é o jardim que você precisa começar a cuidar hoje? Sua mente, seu corpo, seus relacionamentos, seu propósito, sua fé, sua paz? Comente aqui nos comentários. Meu jardim é tipo e escreva o que você escolhe cultivar a partir de hoje. Porque a criação não terminou no Gênesis. A criação continua em você. Agora, neste exato momento, a história ainda está sendo escrita. E você é o próximo capítulo. Existe algo que quase ninguém percebe. O jardim não foi perdido por acaso. Ele foi perdido por uma escolha. Uma única decisão que parecia pequena, mas que carregava um peso enorme. O desejo de ser mais do que realmente se é, sem estar preparado para isso. Porque quando o ser humano tenta pegar atalhos para chegar a um lugar onde ainda não construiu maturidade, o resultado é sempre o mesmo. Perda, perde a paz, perde a direção, perde a clareza, perde a força interior. E é assim na nossa vida até hoje. Não é o mundo lá fora que nos destrói, é o que deixamos entrar aqui dentro. Você já percebeu isso? A queda não começou no mato, começou no pensamento, uma semente, um questionamento, uma dúvida. Será que eu não mereço algo maior? Será que eu não poderia ter mais? Será que existe algo além? Eu me disse. E é aqui que mora uma verdade dura, mas necessária. Nem tudo que parece crescimento é evolução. Às vezes é vaidade. Às vezes a busca por mais não é expansão, é fuga. Às vezes querer subir não é ambição, é insegurança. Às vezes querer provar algo ao mundo é só uma forma de esconder um vazio interno. Respire um segundo e pense nisso. Se essa reflexão está fazendo você pensar em algo ou alguém, curta este vídeo agora. Isso ajuda a mensagem a alcançar mais pessoas que precisam escutar isso. Porque o paraíso não foi perdido por uma fruta. Foi perdido pela incapacidade de lidar com a própria liberdade. E é aqui que a história se torna pessoal. Não existe ninguém para culpar. Não existe destino para se lamentar. Não existe passado para se esconder atrás. Sempre chega um momento em que você precisa olhar para si mesmo e dizer: fui eu. Foi minha escolha. E agora, eu escolho diferente. Esse é o momento onde tudo recomeça. Não importa o quão longe alguém tenha ido. Não importa quantas vezes tenha se perdido. Não importa quantas versões tenha vestido para agradar o mundo. Sempre existe um retorno. Mas o retorno não é para um lugar físico. É para o coração, para a essência, para o propósito, para a verdade. O paraíso não era um jardim lá fora. Era um estado de alinhamento aqui dentro. Quando o ser humano se afasta da própria essência, tudo ao redor se torna confuso. Quando ele retorna, tudo se clareia novamente. E talvez você esteja exatamente neste ponto da jornada, entre quem você foi e quem você escolhe se tornar agora, entre carregar dores antigas ou liberar espaço para curar, entre viver repetindo velhas histórias ou escrever uma nova, entre sobreviver ou finalmente começar a viver. Se essa mensagem está tocando você, comente agora. Eu escolho recomeçar. Não é uma frase qualquer. É um compromisso com sua própria alma. A criação do mundo e do homem é um mapa. Um mapa do processo que todos nós vivemos. Nascemos com pureza e propósito. Somos provocados por escolhas e desejos. Caímos, nos perdemos, nos afastamos. E então, se tivermos coragem, retornamos. E o retorno não é vergonhoso, é sagrado. A queda não é fracasso. O fracasso é não levantar. Você não precisa voltar a ser quem você era. Você precisa se tornar quem você nasceu para ser. E isso não acontece de uma vez. Acontece hoje, agora,
nesta decisão. Então, antes deste vídeo terminar, eu quero que você responda nos comentários, com verdade, sem máscara, sem medo, quem você decide ser daqui para frente. Coloque em palavras, declare, assuma. A palavra é o primeiro ato da criação, porque a criação não terminou. Ela continua em você, no seu próximo passo, no seu próximo pensamento, na sua próxima atitude. O mundo lá fora muda quando o mundo aqui dentro muda.